pessoas que não conseguiam entender como eram formados os vulcões, como eram formadas as tempestades, os relâmpagos, os trovões. Então, essas pessoas atribuíam às entidades que elas acreditavam piamente e que um dia... Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, espero que você esteja bem. Eu sou Denilson Douglas, o apresentador do canal Vigilante da Razão. E você é muito bem-vindo, você que está aqui de passagem ou você que já é inscrito. Olha só, se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva no nosso canal. Aqui nós tratamos sobre ateísmo, religião, política e muitos outros assuntos importantes. No tema de hoje, eu gostaria de tratar sobre a religião na história. Isso mesmo, a religião na história. Olha, gente, a história comprova, embora que com poucos dados, né? Porque a escrita só realmente foi criada há aproximadamente 3 ou 4 mil anos atrás, mas os registros que temos acesso comprova que já há longas datas haviam povos que cultuavam deuses. E o que é que eles esperavam com esses cultos aos deuses? O que motivava eles, esses povos, a cultuarem esses deuses? É sobre isso também que eu gostaria de tratar. Os povos primitivos, eles adotaram a crença e o culto a entidades que eram criadas por eles mesmos com base nas coisas que eles não conseguiam explicar. A história comprova que os povos da antiguidade, eles escolheram acreditar em deuses, eles eram motivados a acreditar em deuses e cultuar esses deuses. No início eram politeístas, né? Devido a suas próprias limitações de desconhecimento dos fenômenos naturais que ocorriam e de coisas que eles não conseguiam entender, como a morte, a questão da fertilidade também era levada em conta e fazia com que esses povos acreditassem fielmente, acreditassem piamente nos deuses que eram ali repassados de pai para filho, aquelas crenças, aqueles mitos. Eram pessoas que não eram dotados de senso crítico. Por não entenderem os fenômenos que ocorriam, eles atribuíam isso a divindades. Pessoas que não conseguiam entender como eram formados os vulcões, como eram formadas as tempestades, os relâmpagos, os trovões. Então, essas pessoas atribuíam às entidades que elas acreditavam piamente e que um dia um dos seus antepassados passou a crer e passou a idealizar, porque na verdade as pessoas idealizam, criam para si deuses. E esses deuses possuem características muito ligadas às necessidades próprias de cada ser humano. É isso que acontece, inclusive nos dias de hoje. Não é à toa que as religiões modernas, elas visam atender necessidades e anseios do ser humano. O ser humano quer riqueza, a religião promete riqueza e prosperidade. O ser humano quer ter o controle sobre os seus descendentes, a religião promete que a família do servo de Deus, por exemplo, irá ser próspera, irá ser numerosa, será numerosa. A religião promete a vida eterna, porque os seres humanos não têm aquele preparo psicológico, emocional para lidar com a perda de um ente querido. Então, a religião propõe a vida eterna. Olha que maravilha! Quando o ser humano passa por privações aqui de dinheiro, a religião promete ruas de ouro, mansões de cristal, e tudo isso visa única e exclusivamente atender os anseios do próprio ser humano. Não tem nada aí criado, idealizado por Deus. Mas é assim, os homens criam para si deuses que atenderiam a essas questões. Tá certo? Agora, as pessoas entendem que um Deus judaico-cristão, por exemplo, ele tem uma abrangência universal. Há pessoas que até
se especializam em teorias que, por exemplo, dão conta de que todos os seres humanos têm um DNA voltado para a adoração de um Deus. Isso daí é refutado, inclusive, pela própria academia científica, porque não tem comprovação científica alguma. Inclusive, nós temos na nossa sociedade pessoas que não creem em Deus algum. Então essas pessoas estão desprovidas de um elemento peculiar para a genética de todo ser humano? Será? E quando as pessoas admitem, por exemplo, que o DNA que é favorável a uma adoração talvez justifique o fato das sociedades primitivas terem ali seus deuses, suas divindades, e isso foi, no entender de alguns estudiosos, uma providência do próprio Deus, Jeová, para preparar o terreno dos seus corações para o evangelho que viria ou que virá, para convertê-los. Isso é um absurdo, porque, por exemplo, existem povos que se negaram a aceitar o Deus judaico-cristão e foram simplesmente eliminados da face da terra, como os povos maias, incas, os povos astecas, algumas etnias de povos primitivos indígenas, americanos do norte, americanos do sul, né? E isso me faz lembrar também um povo que na pesquisa para esse vídeo, eu encontrei. Você já ouviu falar, por exemplo, do povo Pirahã? O povo Pirahã, ele é um povo brasileiro, certo? Uma etnia indígena brasileira que não tem nenhuma crença em um Deus superior, pessoal, e mesmo as crenças que são compartilhadas por seus povos irmãos, né? Outras etnias indígenas, eles não compartilham. Eles simplesmente têm dificuldade de acreditar naquele Deus, né? Aquela entidade que ele não pode ver. E na pesquisa que eu fiz, eu descobri que esse povo, ele foi, nos anos 70, ele foi visitado por pregadores, missionários, e esses missionários pregavam para eles, para esse povo, e não teve êxito algum. Quando os líderes dessa etnia, né, Pirahã, descobriram que o pregador, na verdade, nunca tinha visto Jesus e pregava um Jesus que era somente fruto de uma literatura. Então, para você ter uma ideia de que a questão da religião, muitas pessoas dizem que é inerente do ser humano, que é inerente de todo ser humano, só que a religião eu entendo como uma construção social, uma construção cultural, né? Algo que existe na mente de alguns seres humanos, de alguns povos, que é levado muito a sério e que hoje nós sabemos que produz apenas impérios econômicos, financeiros, e também há quem diga que a religião ela também é um instrumento de dominação de massas. Eu acredito nisso, sim. A prova disso é a grande influência que o povo cristão tem no Brasil para levantar políticos, eleger políticos, e a política ela interage com a religião e a religião com a política de tal forma que nós já presenciamos no Brasil políticos corruptos orando por propina que foi recebida, né? Então isso é um absurdo, a gente entender que a religião nasceu no coração de Deus com a intenção de religar o ser humano ao Criador. Isso é uma história que muitos, inclusive muitos dos adeptos de religiões primitivas sequer acreditavam. Eles tinham sim suas divindades, mas que ajudavam ali na colheita, ajudavam a que eles vencessem os inimigos, como o Deus judaico-cristão, né? Também fazia isso.
ordenava a chuva, ordenava o sol, criou céus e terra. Interessante que o relato judaico-cristão, ele denota aí a possível criação do homem e da mulher sem considerar os processos evolutivos que a ciência já comprovou que são verdadeiros. Eu estava observando aqui, por exemplo, a sociedade primitiva muitas delas têm uma datação superior aos 150 mil anos. E o relato bíblico fala exatamente o contrário disso, né? De que a criação humana ela é bem mais próxima, né? E é datada aí de 4 mil anos, 6 mil anos. Então, a gente precisa ficar com o lado certo, a gente precisa ficar com o lado que pode ser evidenciado e que não depende de fé. Nós precisamos entender que as evidências é que devem reger a nossa vida. E é bom lembrar que a religião judaica, ela é posterior de outras religiões mais antigas e muitas politeístas, a grande maioria politeístas. Isso os cristãos, né, os judaico-cristãos, não atentam ou sequer consideram. Alguns que consideram, mas acham muito natural que isso ocorra. Foi alguma escrita mais tardia que houve, mas de fato a criação do mundo em 6 dias por um Deus todo-poderoso é o que eles elegem como verdade absoluta. Há alternativas a esta forma de pensar, cabe a cada um de nós escolhermos de que lado nós iremos ficar. Lembrem-se que em outras sociedades, em sociedades gregas, romanas, egípcias, sumérias, mesopotâmias, existiam crenças em divindades que hoje tornaram-se mitos e divindades muito mais antigas. A grande questão é que a religião judaico-cristã tornou-se popular, tornou-se bem aceita, porque se encaixa exatamente nos anseios mais profundos da sociedade. Então, reflita sobre isso, a posição que você quer tomar para a sua vida e a repercussão dessa decisão para a sua vida, a vida dos seus familiares, para a sua posteridade. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.